Boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais esta apresentação para falar sobre depressão. Um tema que é muito comum hoje em dia, né? Opa, boa noite, Ivanildo. Boa Tudo noite. bom? Tudo jóia? Então vamos lá, né? Vamos Sobre lá. a minha apresentação. Então, prezados amigos e amigas, boa noite. Vamos iniciar a live semanal da Confraternização Espírita Jiqueense. Hoje com a presença do nosso irmão Ivanildo Cerqueira. Ivanildo, que é clínico e cirurgião da cidade de Salvador. E vai nos apresentar a palestra com o tema A Vitória sobre a Depressão. Então, para iniciar o nosso trabalho, vamos fazer a leitura preparatória. Hoje eu trouxe aqui o livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, pelo nosso médium Francisco Cândido Xavier. Então, a leitura 164. Diante de Deus. Pai Nosso, Jesus, Mateus 6, 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga acerca da natureza do eterno, não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel, na condição de filhos necessitados. A Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos, ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Procuremos, assim, nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Vamos fazer a prece agora, inicial. Ivanildo, então, essa é a minha última vez que eu vou estar com você. Então, você já conduz aí a palestra e, ao final, você já pode fazer a prece e encerrar. Ok? Ok. Então, Obrigado. valeu. Boa sorte aí. Tudo de bom. Então, vamos aquietar nossos corações e mentes, elevando nosso pensamento ao alto. Deus, Pai de infinito amor, a quem agradecemos imensamente o dom da vida. Ampare, Senhor, a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, em seus lares, vibrando preces e amor para seus entes queridos. Envolva a nossa humanidade com tua infinita misericórdia e sustente a todos nos nossos desafios existenciais e nossas lutas diárias. Lutas essas que renova a cada dia e transforma a nossa vida. Que a espiritualidade amiga possa intuir o nosso irmão Ivanilton na noite de hoje, dando a ele a devida calma e serenidade. Nesse momento, te pedimos, Senhor, também,
por aquelas pessoas vítimas da Covid, que estão nos leitos de hospitais, entubados, e que as famílias estão rogando por o devido cura, pelo devido libertação. Em especial, o nosso irmão Leon Leal, que é da nossa família aí, da Confraternização Espírita de Querência. Então, vibremos pela cura desse irmão que se encontra enfermo. Que Jesus, nosso modelo e guia, possa derramar sua paz em nossos corações e fortalecer a cada dia nossa fé e nosso amor, e que ele seja sempre luz de nossa consciência. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Tonilton, a palavra é sua. Só me dê um retorno se o áudio, se tá bom o volume do Tá. áudio. Tá, né? Tá tranquilo. Pronto. Tá excelente. Ok. Viu? Ó, então, Obrigado. Amigos e irmãos, obrigado. Falaremos hoje aqui sobre a depressão, a vitória sobre a depressão, né? Como podemos obter a vitória sobre a depressão? É um tema bastante atual, né? Já visto as condições que a gente enfrenta hoje nessa pandemia, a gente sabe que é muito grande a quantidade de pessoas que estão depressivas, tristes, melancólicas, né? Por diversos motivos, né? De razões materiais, razões pessoais, familiares, né? E a gente vê o quão hoje é comum, né? Essa questão da depressão. Vamos conversar um pouco hoje aqui. O que eu achei muito interessante na visão espírita da depressão é que nós temos uma literatura muito vasta, muito farta, principalmente a série psicológica de Joana de Ângeles, né? A gente sabe que Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, tem 8 livros que falam sobre as questões psicológicas do ser humano. Então, é uma literatura abrangente. Passaríamos aqui conversando muito tempo para a gente conseguir findar, né, tudo que a gente encontrou a respeito do assunto. Então, será uma conversa bastante produtiva, né, para todos nós, e esperamos que os nossos irmãos que nesse momento necessitam dessa vitória sobre a depressão possam encontrar aí uma luz no fim do túnel, né? Em Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22 a 25, eu achei uma citação interessante, que é o seguinte, ó: não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e o inesgotável tesouro da santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão da tua alma e torna-te agradável a Deus. E ser firme. Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Então, eu achei muito interessante essa leitura do Eclesiástico para a gente iniciar aqui a nossa conversa sobre esse tema, que é tão atual, né, nessa situação mundial. Bom, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera que cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Isso dá em torno de 11,5 milhões de casos. Né? Mas a gente sabe que essa estimativa é anterior à pandemia. E a gente sabe que esse número hoje é muito maior do que isso. 2, 3 vezes maior do que isso. É grande a quantidade de pessoas que sofrem hoje dos transtornos depressivos, né, por conta de toda a situação pela qual passamos. Então, essa estimativa brasileira de 11,5 milhões de casos e 5,8% da população sofredora de depressão, ela só perde nas Américas para os Estados Unidos, onde lá 5,9% da população, ou seja, 17,4 milhões de pessoas sofrem de depressão.
Entre 2005 e 2015, a OMS fez uma estimativa de aumento de depressão em torno de 18%. E a gente sabe que agora está muito maior, né? A OMS nos diz que em 2015 o mundo tinha mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrendo de depressão e quase 800 mil suicidando-se anualmente. A gente sabe que o desfecho fatal da depressão é o suicídio. Então, a OMS ainda alertou em 2015, isso foi em 2015, que a depressão é a principal causa de incapacidade laboral no planeta. Então, a principal causa de afastamento de trabalho, incapacidade laboral no planeta é a depressão, imagine. E a gente sabe que essas estimativas hoje são bem piores, né? A Associação Americana de Psicologia, ela fala que para a gente ter o diagnóstico de depressão, a gente precisa ter 5 ou mais dos seguintes sintomas. Né? Vou falar aqui quais são os sintomas. Humor rebaixado, que significa tristeza permanente, falta de esperança, sentimento de culpa, desvalia, diminuição de interesse ou prazer, alterações no sono, como insônia ou hipersonia, dormia mais ou dormia menos, alterações no apetite, como falta ou excesso, dificuldades cognitivas, como concentração, dificuldade de concentração, dificuldade de tomadas de decisão, fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, lentidão e apatia, ou agitação psicomotora e ansiedade, pensamentos de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio. Então, para que a gente tenha o diagnóstico, segundo a Associação Americana de Psicologia, de Psiquiatria, para que a gente tenha o diagnóstico de depressão, a gente precisa ter 5 ou mais dessas características que eu aqui falei. E a gente vê o quanto isso tudo é comum hoje em dia entre as pessoas, né? Achei aqui também bem interessante, olhe que é de 2010, uma citação de Joana de Ângeles no livro Entrega-te a Deus, 2010. Olha só o que ela dizia. Na atualidade, a depressão apresenta-se em proporções alarmantes, evidenciando o descompasso entre os avanços intelectuais e morais. Ela já deixa uma grande informação aí, que é o descompasso da humanidade entre as questões intelectuais e morais. A gente sabe que a nossa humanidade, né, nós desenvolvemos muito nos últimos anos a questão intelectual, a questão tecnológica, mas a questão moral ficou para trás. E ela chama a atenção disso. Quando há essa discrepância entre a questão intelectual e moral, aumenta a incidência da questão da depressão. Ela continua dizendo o seguinte: a cultura contemporânea, com suas características nihilistas, ou seja, ceticistas, que não creem em nada, com suas características hedonistas, ou seja, prazer como bem supremo, com suas características consumistas, individualistas, somadas ao imediatismo, à perda de identidade, falta de objetivos nobres, desintegração da família e das tradições, falta de segurança íntima, favorece a instalação dos quadros depressivos. E é isso que a gente está vivendo cada vez mais, né? Isso a pandemia deixou bem evidente para todos nós. O quanto nós somos individualistas, hedonistas, nihilistas, ceticistas, consumistas, individualistas, imediatistas, né? Com a nossa perda de identidade, de falta de objetivos nobres, desintegração da família e das tradições. E será que toda essa situação que a gente vive hoje não é uma tentativa de retornar o homem para dentro de si mesmo, para sua família, para o seu lar, né? Obrigando as pessoas a estarem convivendo com seus familiares, nos seus lares, né? Saindo menos, né? Vivenciando mais as coisas da família. Não será isso a intenção de toda essa pandemia pela qual a gente passa agora? Joana de Ângeles também, nesse mesmo livro, Entrega-te a Deus,
ela diz que a finalidade da experiência da depressão não é a dor e o sofrimento. Ela diz que a finalidade, sim, da depressão é o encontro do ser com ele mesmo, a fazer reflexões, fazer observações e traçar novos rumos. Olhemos, então, que, na verdade, ela traz aspectos positivos, né? Quando passamos por situações de tristeza, em que ficamos quietos no nosso canto, a intenção daquilo é que nós encontremos a nós mesmos, fazermos nossas reflexões, observações, traçar novos rumos, e não a dor e o sofrimento, né? Agora, quando a gente, segundo Joana de Ângeles, permite o pessimismo, a gente apenas intensifica a angústia e desperdiça a oportunidade de se libertar. O que acontece normalmente conosco é que a gente se entrega ao pessimismo. Vem a sensação de tristeza, de melancolia, que às vezes a gente sabe que não é nem justificada nas nossas condições presentes, a gente sabe que estão relacionadas a situações passadas, a ações passadas que nós fizemos. Vem essa tristeza, essa melancolia, em vez de a gente tentar encontrar nós mesmos, encontrar novos caminhos, novos rumos, fazer observações e reflexões, a gente se entrega ao pessimismo e desperdiça essa oportunidade grande. Então, Joana de Ângeles chama a atenção de que a depressão é uma oportunidade. Pode se tornar uma experiência positiva, desde quando não nos entreguemos ao pessimismo. Ela ainda continua, nesse mesmo livro, Entrega-te a Deus, de 2010, dizendo o seguinte: aceitação passiva e submissão às aflições internas evidenciam necessidade de auxílio médico e psicológico, a fim de sair da apatia. Então, ela chama a atenção que, às vezes, é necessário auxílio médico e psicológico para que a gente saia da apatia quando a gente se entrega. Lamentavelmente, é grande o número de pessoas que se entregam ao abandono, cultivando a autocompaixão ou a revolta. Olhe que isso é uma informação trazida por Joana de Ângeles em 2010. E o quanto é atual para todos nós, né? Então, olha quanta informação a gente tem. Tem praticamente, só de Joana de Ângeles, 8 livros, que é a série psicológica, né? E ela nos traz bastante novidades, né? Assuntos sobre o tema. Ela ainda nos diz, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, em 2013, que na esteira das incontáveis reencarnações, o espírito segue desenvolvendo suas potencialidades e habilitando-se a lidar com os impulsos oriundos da natureza instintiva dos animais, rumo à plenitude intuitiva dos reinos angelicais. Então, ela chama a atenção de que, desde o começo da nossa existência, das nossas encarnações, quando a gente partiu do instinto primitivo, em busca da plenitude intuitiva dos reinos angelicais, a gente passa por diversas encarnações, né? E nessas encarnações vai complexificando nosso psiquismo. A gente vai ficando cada vez mais com o nosso psicológico mais complexo, adquirindo novas habilidades, adquirindo novos conhecimentos, e isso imprime no nosso perispírito a manifestações dos nossos estados profundos. Olha que interessante, né? A gente vai adquirindo complexidade no nossa psique, a cada encarnação que a gente passa, adquirindo novos conhecimentos, novas situações, e aquilo vai sendo impresso no perispírito. Ela continua dizendo o seguinte, no livro, já achei também no livro Entrega-te a Deus, que é um outro livro dela, em 2010, a citação dela é a seguinte: como ninguém foge da própria consciência, as atitudes pelas quais somos responsáveis permanecem nos arquivos profundos do perispírito, responsável pelas fixações no inconsciente individual. Então, relata, reforça o que ela falou anteriormente, dizendo que as nossas atitudes ficam fixadas no perispírito, né?
e no nosso inconsciente individual. Ela ainda continua, nesse livro ainda Entrega-te a Deus, dizendo que a desarmonia que teria desarticulado os tecidos sutis do modelo organizador biológico necessitará de processo reencarnatório. Então, passamos por uma experiência que não é positiva, aquilo causa uma desarmonia que fica impregnada no nosso perispírito, e aí na nossa formação do modelo organizador biológico da próxima encarnação, aquilo estará impresso para que a gente se reequilibre. E é dessa maneira que nós teremos a manifestação dos mais variados quadros de doenças físicas e mentais. Então, ela justifica como é que a gente adquire as nossas doenças físicas e mentais. Ela já vem de lá desde o modelo organizador biológico, né? Impresso no perispírito. E isso inclui os chamados transtornos depressivos. Já no livro Triunfo Pessoal, em 2013, ela nos diz que reminiscências que se apresentam como melancolia e diversos receios infundados desestabilizam o ser e precisam ser liberados. Então, a gente precisa liberar essas reminiscências, essa melancolia, os receios que a gente tem infundados. As dificuldades, quando vencidas, promovem o sujeito, que vai descobrindo um enorme potencial de valores de que é portador. Então, à medida que a gente vai vencendo as nossas dificuldades, nós vamos sendo promovidos, nós vamos crescendo, né? E vamos descobrindo o nosso verdadeiro potencial de valores. Em relação às causas, Joana de Ângeli nos diz que a depressão tem causas endógenas, que são aquelas que o espírito traz à sua reencarnação, como a herança das ações anteriores, que faz com que renasça com tendências para a depressão. Ou seja, tem aquelas pessoas que têm realmente tendência para a depressão, que é a herança das ações anteriores que ela praticou em outras vidas. E também ela fala de causas exógenas. Então, Joana de Ângeles fala de causas endógenas, que é aquelas que se referem a encarnações anteriores, né? São aquelas que a gente traz marcadas no nosso perispírito, como a gente já falou aqui anteriormente. E tem as causas exógenas, são aquelas do meio externo, né? Que são o quê? As perdas, o medo, a falta de objetivos e de segurança íntima, as contingências oferecidas pela nossa existência. Isso são as causas exógenas, né? E aí, a partir daí, dessas causas, a pessoa começa a apresentar desânimo, insônia, indiferença afetiva, mau humor, indisposição, irritação, desejo de isolamento, e é aí que se inicia os transtornos depressivos. Vale ressaltar, gente, que nem toda tristeza é um transtorno depressivo, né? É bem interessante quando Joana de Ângeles também, né, vai ser o nome mais citado aqui, porque ela dá uma vasta literatura para a gente sobre o assunto. Ela, nesse livro Entrega-te a Deus, 2010, ela diz o seguinte: não cultives a tristeza, nem fujas dela, aceitando-a quando se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione. Olha que interessante. Joana de Ângeles nos aconselha que nós não fugimos da tristeza, mas aceitemos-la, né? Quando ela se apresente para nós, e que retiremos da tristeza o melhor resultado dessa grande oportunidade que está aparecendo. Afinal de contas, a gente já sabe que daquelas tristezas que a gente não sabe nem a causa, estão relacionadas às nossas ações anteriores, né? Então, vale ressaltar a importância aí da tristeza. A tristeza tem o seu lado positivo. E é importante que a gente busque o lado positivo da tristeza, como Joana de Ângeles nos clama a fazer. Todos nós teremos momentos de tristeza. Aliás, é natural e normal ao ser humano os momentos de tristeza. E é necessário que a gente busque, nesses momentos, os aspectos positivos para o nosso crescimento.
É isso que Joana de Ângeles chama a nossa atenção. É, como eu falei aqui anteriormente, nem toda tristeza é um transtorno depressivo. E é interessante diferenciá-las, né? É, os transtornos depressivos, como a gente já falou aqui, que têm causas endógenas e exógenas, e que muitas vezes podem ser até consequência de problemas de saúde também. É interessante que as pessoas procurem um médico, né? Que nós procuremos o auxílio médico e psicológico, conforme Joana de Ângeles também já nos falou aqui. É interessante que a gente procure para tratamento. Afinal de contas, às vezes até um problema de hormônio, um problema de saúde, né? Uma falta de algum elemento no corpo, a deficiência de algum, pode gerar situações de tristeza, né? De melancolia. Então é interessante que a gente procure ajuda em relação a isso. Mas a gente precisa diferenciar os transtornos depressivos com transtornos relativos às nossas situações de perdas na vida. Quem não passa por situações de perdas? E como é que a gente fica quando a gente passa por isso? A gente fica triste, cabisbaixo, né? E o que a gente tem que fazer? Aproveitar a oportunidade para crescimento. Aquilo não vem à toa para nós. Aquilo é motivo de crescimento para todos nós. A gente precisa, então, aproveitar aquela situação e observar o que eu posso crescer nessa situação. Né? Então, situações de desemprego, a morte de o falecimento de um ente querido, né? Que é tão comum hoje na nossa pandemia, as perdas materiais, a carência afetiva, as dificuldades em aceitar as frustrações da vida, né? E quem não passa por isso? Todos nós passamos por isso. E é normal que fiquemos tristes. Mas a gente precisa observar e retirar dessas situações os aspectos positivos que elas nos possam oferecer. Né? O próprio Freud, na sua psicanálise, entende o luto como uma situação normal da vida. Ele explica até as fases do luto. A gente tem fases para vivenciar esse luto. Só que a gente também tem um tempo, um período que a gente chama de, que a gente denomina aproximadamente 2 semanas. Acima de 2 semanas, a gente já considera uma situação já de um quadro depressivo, uma coisa mais importante. Até 2 semanas, aquela perda, aquela situação que a gente passa, é considerado normal. Né? Então, o próprio Freud explicou isso, que isso é normal, o luto é normal. Quando perdemos não só familiares, mas as coisas materiais, perdemos nas diversas situações da vida, a gente entra de luto. Essa é a reação habitual psicológica do ser humano. Mas a gente precisa observar se isso demora demais. Né? Quando aquele nosso amigo, aquele nosso vizinho, né, entra no luto e permanece no luto, a gente precisa observar e dizer, não, peraí, ele precisa de ajuda agora. Né? Ele precisa de ajuda, às vezes, ajuda médica mesmo, medicamentosa, psicológica, terapia, né? Então, o que a gente precisa fazer é observar, porque esse luto pela perda é normal. Né? A gente não pode deixar isso ir adiante. Né? Então, Joana de Ângeles, em certos momentos, nessa sua série psicológica, chama tristeza terapia. Olha que interessante. A tristeza que nós tanto queremos fugir, né? A gente quer o quê? A nossa sociedade hoje em dia quer o quê? Quer momentos de alegria, né? É como se nós fôssemos obrigados a viver alegres incessantemente. É a obrigação da alegria, é o nosso normal hoje. É como se fosse obrigar todo mundo a estar em festas, em confraternizações o tempo todo, sorrindo, né? Hoje, a nossa sociedade nos obriga a estarmos felizes o tempo todo, né? O estímulo intenso às conquistas externas, ao ter, né? Ao aparecer, que muitas vezes nos levam a situações vazias. Né? O que a gente observa normalmente esses grandes influenciadores digitais? Eles vivem uma vida que não é o normal. A gente não vê tristeza na vida dos influenciadores digitais, né? Eles só postam situações alegres. É como se a vida fosse 100% feliz o tempo todo. E o que a gente percebe depois? É que a gente ouve lá a notícia, né? Ah, não sei quem, um grande influenciador digital está em depressão, né? E a gente diz, poxa,
Mas eu achava que a vida dele era tão feliz que ele só tinha alegria na vida dele, né? Postando lá com o carrão dele, com a mansão e tal. Que a gente só ouve a notícia depois. Por quê? Porque essa busca do ter, esse aparecer que a gente tanto busca, a imagem exterior, nos levam, na verdade, a situações de esvaziamento, né, do ser espiritual. Não preenche, na verdade, nossa vida com objetivos reais. Aquilo não são objetivos reais. Não podem ser nossos objetivos reais. Né? O ter um carro, o fazer a festa de final de ano, né? O ter aquela mansão, é ótimo, mas não podem ser os nossos objetivos reais. E o que a gente observa é que aquelas pessoas que vivem com esses objetivos acabam entrando nos vazios existenciais e nos transtornos depressivos. Né? Então, a própria Joana de Ângeles, no ano de 2009, no livro Atitudes Renovadas, ela diz que há uma preocupação tão grande com a aparência que estabelecemos padrões para a beleza, comportamento, alimentação e até para relacionamentos. Em consequência, há uma tentativa de escamotear sentimentos. Olha que interessante. Parece que ela está falando de nós hoje, do nosso YouTube, da nossa plataforma social, né, dos nossos influenciadores. Olha só. Em consequência, né, com esse padrão que a sociedade tenta colocar de beleza, de comportamento, de alimentação, de relacionamento. Em consequência disso, a gente tem o quê? Tem uma tentativa de escamotear sentimentos, esconder conflitos e dores. Por essa mesma razão, muitos depressivos fazem um expressivo esforço para conservarem sua rotina de vida, de modo que ninguém perceba a sua depressão, mantendo muitas vezes uma postura rígida de aparente indiferença pelo seu mundo interno, pela sua dificuldade ou ainda pela dificuldade dos outros. Olha só, então, quão é atual isso, né? É como se nós fôssemos obrigados a viver alegres o tempo todo. É alegria 24 horas. Né? E a gente sabe que isso não é normal. A própria Joana de Ângeles nos diz que a tristeza é uma terapia. Né? Tá no livro dela, Atitudes Renovadas, de 2009, ela diz que a tristeza é uma ausência momentânea de alegria, mas não o inverso. Olha que interessante. A tristeza é uma ausência momentânea de alegria, mas a alegria não é uma ausência momentânea de tristeza. Né? Não conduz ao desinteresse pela vida, mas pode ser compreendida como uma pausa para a compreensão da existência. Então, a tristeza, ela não conduz ao desinteresse pela vida, mas a gente deve observar como uma pausa para a compreensão da existência, mesmo nas pessoas que vivenciam extraordinários momentos de alegria. A felicidade expressa-se no conjunto tristeza-alegria. Olhe, então a felicidade expressa no conjunto tristeza-alegria. Gente, é necessário. O conjunto tristeza-alegria é necessário para que sejamos felizes. Viver em alegria permanente, de modo frívolo, é uma forma de alienação da realidade, continua Joana de Ângeles. Ou seja, igualmente patológico. Pois a vida exige seriedade, esforço e trabalho para ser vivida de forma edificante. Então, viver, gente, o tempo todo, 24 horas, em alegria permanente, é frívolo. É uma alienação da realidade, como Joana de Ângeles nos diz. É igualmente patológico. Por quê? Porque a vida quer da gente seriedade, esforço, trabalho, para que a gente viva ela de maneira edificante. Continua ainda Joana de Ângeles que a alegria irresponsável desvia as pessoas de suas responsabilidades. Nosso eu mais profundo tem sede de paz e de plenitude. E o despertar da ilusão gerada pelos compromissos sociais que exigem um comportamento padronizado pode acarretar tristeza pelo tempo mal conduzido. É o que normalmente acontece. A gente observa e diz, meu Deus, eu perdi tanto tempo com essas questões sociais, o nosso comportamento padronizado pela sociedade. Né? Aquilo não me levou a nada. Crescimento zero. Aliás, pelo contrário, pode nos trazer sofrimento, tristeza, vazio existencial.
A Joana de Ângeles diz que é a tristeza terapia para o excesso dos risos e aparências. Então, ela diz que a tristeza é terapia para excesso de risos e aparências. Então, quando a tristeza aparece, gente, é uma terapia. É um remédio. Porque a gente quer viver de maneira equivocada, aparências de que a alegria existe 24 horas. Né? A tristeza trabalha para o indivíduo para a renovação interior e a conquista de valores mais profundos. No entanto, de fenômeno transitório, ou seja, a tristeza tem que ser transitória. Ela deve ceder lugar à reflexão e despertamento, não se vinculando a queixas e lamentações, nem ao cultivo do ressentimento. Então, olha que interessante. A tristeza é uma terapia, mas a gente não deve deixar ela seguir adiante. A gente deve refletir o que ela nos quer ensinar. E Joana de Ângeles chama muita atenção da maneira como nós vivemos, a nossa atualidade. Né? Será que toda essa situação que a gente vivencia não é um choque necessário para a humanidade, para que a gente se volte para dentro do nosso coração? Cristo mesmo nos falou, né, que dentro de nós existe um santuário divino. É preciso que a gente ache esse santuário dentro de nós e não no mundo exterior. E o que a gente faz normalmente é que a gente quer viver uma vida de aparências, né? A nossa meta, a nossa razão passa a ser a compra daquele carro, a compra daquela casa, ter aquela conta recheada, né? Ter aquela mansão, né? Fazer aquela viagem. É um mundo de aparências. E a gente sabe, já sabe a consequência que isso vai nos trazer. Então, olhe que interessante, olhe quanta informação Joana de Ângeles nos traz sobre o assunto. Eu aconselho que todos nós possamos ler o material. São 8 livros, gente, muito interessante. Nem eu sabia. Você vê o quanto foi produtivo para mim fazer aqui essa conversa. Porque eu fui estudar mais sobre o assunto, a visão espiritual do assunto. Né? Nós sabemos que a visão materialista, quando a gente dá muito valor à razão, né? A gente sabe que desde Descartes, quando ele diz penso, logo existe, a humanidade passou a dar muito valor à razão. E isso faz com que a essência da natureza humana passe a residir no pensamento. Né? E a gente divide, assim, então a humanidade passou a dividir a mente e o corpo, separar a mente e o corpo. É como se fossem coisas separadas, né? E o ser humano passa a ser, então, em vez de uno, passa a ser dual, mente e corpo. Né? Tem um físico, que eu achei muito interessante, chama Christoph Capra. No livro dele, O Ponto de Mutação, ele diz que a maior mudança na história da medicina, principalmente a medicina ocidental, a nossa aqui ocidental, ocorreu com a Revolução Cartesiana, né, de Descartes, que diz que ele diz o seguinte no livro dele, antes de Descartes, a maioria dos terapeutas atentava para a interação do corpo e da alma e tratava seus pacientes no contexto do seu ambiente social e espiritual. A filosofia de Descartes levou a uma divisão rigorosa entre corpo e mente e os médicos a se concentrarem na máquina corporal e a negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença. Que bom que isso tem mudado recentemente. Né? A gente vê cada vez mais, né, a medicina ocidental se achegando para a medicina oriental, que tem mais vivência nessa questão. Né? A medicina ocidental dividiu o homem entre corpo e mente. A medicina oriental integra. E a gente já vê hoje as terapias que muito podem ajudar, inclusive na terapia da depressão. Meditação, yoga, acupuntura, as várias terapias orientais que nos ajudariam muito nesses tratamentos. Que bom que isso tem mudado. Né? Na visão científica, a depressão é vista como uma redução de substâncias que a gente tem no nosso corpo, que chamam neurotransmissores, que são serotonina e noradrenalina. E que, inclusive, a própria Joana de Ângeles nos fala no livro Vitória sobre a Depressão, de 2010, que ela diz o seguinte,
que em termos fisiológicos é fundamental considerar o distúrbio neuroquímico nos quadros depressivos e bipolar. Então, olha que Joana de Ângeles já chamava atenção em relação a isso, que a ciência cada vez mais tem chamado, tem observado, né, que nesses estados depressivos há uma redução desses neurotransmissores, né, que são hormônios do cérebro, serotonina e noradrenalina. Então, a gente tem uma diminuição na quantidade dessas substâncias no cérebro, nas pessoas depressivas, e também dos receptores dessa substância, né? Então, muitas vezes relacionada a uma herança genética familiar. E olha que interessante, então, quer dizer que se eu nasço em uma família de depressivos, eu terei tendência a ser depressivo? Sim. Segundo a ciência, sim. E a própria Joana de Ângeles fala isso, viu? E olha que interessante. Em 2013, no livro Triunfo Pessoal, ela diz o seguinte, ó: a hereditariedade, por sua vez, é resultado do processo da evolução. O espírito é atraído para a conjuntura genética e psicossocial em sintonia com suas necessidades profundas de evolução, a partir do que sua nova existência lhe constituirá desafio a superar, a fim de melhorar a si mesmo. É no momento da fecundação que vai imprimir as primeiras células os fatores necessários ao seu reajustamento. A própria Joana de Ângeles fala isso, a questão da hereditariedade, ou seja, nós nascemos na família que precisamos. A ciência chama atenção em relação a isso, da hereditariedade. E a própria Joana de Ângeles também. Né? Então, a gente reencarna na família que a gente precisa estar. Então, se eu tenho débitos e preciso, na minha próxima encarnação, passar por um estado depressivo, escolherei famílias que têm tendências hereditárias e genéticas para depressão. Olha que interessante, né? A ciência confirmando o que a espiritualidade já nos revelou há muito tempo, né? Em relação à visão espírita, então a gente aqui falou um pouquinho sobre a visão materialista, né? Que dividiu o homem a partir de Descartes em corpo e mente, e isso dificultou o tratamento da depressão, haja visto que a mente e o corpo trabalham juntos. Isso tem mudado, graças a Deus, e a gente tem trazido, tem observado, né, a importância que a gente tem hoje das terapias orientais, que chamam mais atenção dessa fusão entre corpo e mente no tratamento da depressão. A gente viu também a questão física e biológica, né, da depressão, que relaciona-se à queda de substâncias cerebrais, são chamados neurotransmissores, e a visão espírita, que é bastante vasta sobre o assunto. E que eu começo aqui mostrando, a própria Joana de Ângeles nos diz o seguinte: mesmo quando a sua psicogênese encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais, as causas reais se originam do ser espiritual. Ela é bem clara. Então, gente, as causas reais da depressão originam-se no ser espiritual. A gente viu ali a visão materialista, a visão da ciência, né? Mas Joana de Ângeles nos chama a atenção que, apesar das questões hereditárias, genéticas, né, biológicas, a verdadeira razão, a verdadeira causa das depressões originam-se no ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Então, o ser espiritual é sempre o agente. E a depressão não foge disso. Claro que a gente vai escolher a família que tem a tendência hereditária para isso, né? Tem a tendência genética para essa depressão. Afinal de contas, a gente precisa passar por aquela situação. Mas, no fundo, nós já trazemos no nosso ser espiritual essa tendência à depressão. Está lá marcado esse episódio depressivo que nós passaremos. Eu achei também uma de Hermance Dufour, né? No livro Reforma Íntima Sem Martírio. Esse espírito, Hermance Dufour, ele nos dá uma informação interessante que diz o seguinte, ó: à luz da imortalidade da alma, as referidas depressões são como a tristeza do espírito. Então, ele reforça o que Joana de Ângeles nos fala, né?
que as depressões são uma tristeza do espírito que ampliam a consciência de si. Então, a depressão é uma tristeza do espírito com a finalidade de ampliar a nossa consciência. Um processo que se inicia, na maioria dos casos, antes do retorno à vida corporal, quando a alma, em seu estado de maior liberdade dos sentidos, percebe com clareza e natureza a natureza das suas imperfeições, suas faltas e suas necessidades, que configuram um marcante sentimento de falência e desvio das leis naturais. Então, nós, antes da nossa encarnação, quando a gente está lá na nossa vida espiritual, no momento que a gente tem uma clareza de ideias muito maior do que quando encarnado aqui, a gente consegue perceber as nossas imperfeições, as nossas faltas, as nossas necessidades, a nossa falência, o nosso desvio de conduta. E o que, que a gente diz? Tenho que reparar isso na próxima encarnação. E como é que eu posso reparar isso? Também com problemas físicos e mentais. Além dos problemas físicos, também com problemas mentais, né? A depressão é uma delas. Então, a partir dessa visão ampliada, são estabelecidos registros profundos de inferioridade e desvalor pessoal em razão da incipiência na arte do perdão, especialmente do auto-perdão. Olha que interessante, né? Do Foucault, esse espírito nos traz essa informação que a maioria das nossas depressões já são previamente programadas quando nós fazemos lá a nossa programação reencarnatória. Devemos aqui também chamar a atenção em relação à obsessão, né, que Joana de Ângeles fala muito bem no seu livro Vitória sobre a Depressão, em 2010, que como agravante do quadro, tanto depressivo unipolar como bipolar, não podemos deixar de considerar os quadros obsessivos. Então, olhe, diante disso tudo que a gente falou aqui, ainda tem um agravante, né? Você tem lá o seu estado depressivo e o obsessor vem como um agravante, originários da sincronização com as mentes desencarnadas perversas por intermédio do fenômeno da afinidade vibratória. Desse modo, a depressão pode oferecer campo à instalação dos quadros obsessivos, pelas vibrações características da dor emocional, que encontrará seus equivalentes no plano espiritual, bem como um quadro obsessivo prolongado pode destrambelhar as organizações fisiológicas, provocando sintomas equivalentes aos do transtorno depressivo. Olhe que em momento algum, Joana de Ângeles nos diz que os obsessores nos levam à depressão. Ela diz que os obsessores pioram o quadro, eles agravam o quadro. Então vamos acabar com essa ideia de que eu estou triste porque eu estou obsediado. Não, gente. Eu estou triste porque eu preciso passar por um momento de tristeza a fim de que eu cresça e repare erros cometidos. A tristeza vem de nós. A depressão vem de nós, com o objetivo de reparação. Os obsessores, eles aproveitam o nosso estado emocional, como se fosse um rádio que capta as ondas sonoras. Então, eles aproveitam o nosso estado, estamos tristes, nossa energia vibracional cai. Então, eles aproveitam e pioram o quadro, mas eles não são a causa. Não adianta você levar um depressivo, fazer a desobsessão somente. Ajuda muito, mas é necessário muito mais do que isso. É necessário tratamento psicológico, é necessário ajuda médica, é necessário muito mais coisa para que ele saia dessa situação. E é necessário, além de tudo, a vontade de querer sair. O depressivo ele precisa querer sair daquela situação, ele precisa entender que ele tem que sair dali, que aquilo é uma situação para que ele cresça, onde eu posso crescer com tudo isso. É isso que ele precisa fazer. Em relação ao tratamento, Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, eu estou adiantando aqui, gente, porque é muita informação, senão a gente não consegue passar. Nesse livro Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles nos chama a atenção de que o depressivo não é doente. A pessoa depressiva não é doente, ela está doente, né? Então, vamos acabar com essa ideia de que eu sou depressivo há 20 anos, há 30 anos. Não, gente.
Você precisa sair dessa situação. Você está depressivo, mas precisa sair, precisa entender que aquele é um momento de crescimento. Você precisa observar no que você precisa crescer, né? Então, Joana de Ângeles, nesse livro Vitória sobre a Depressão, ela diz o seguinte, ó, é preciso compreender que não se é doente, mas se está doente. Por isso, sem autocomiseração. Então, oh meu Deus, coitado de mim, eu sou depressivo. Não, eu preciso crescer, eu preciso entender no que eu posso melhorar com essa minha depressão. É necessário entrar em contato com o seu conflito para o liberar. Então, eu não posso fugir do meu conflito. Se o meu conflito é tal coisa, eu preciso enfrentá-lo para que eu libere. É isso que o psicólogo faz. O psicólogo não joga para debaixo do pano o conflito que a gente tem. Ele ajuda a gente a enfrentá-lo para que a gente se liberte dele. Os pensamentos habituais de descrença na recuperação da saúde, de desprezo por si mesmo, por tudo e por todos, vão cedendo lugar à esperança e o otimismo, até que se fixe a atitude mental renovada. É isso que a gente precisa fazer. Desse modo, não podemos perder de vista a necessária recomposição moral. O Espiritismo, ao demonstrar que existem outras causas problemáticas à hora referida, contribui expressivamente com a solução, tendo como base a doutrina de Jesus. Então, melhor, eu diria hoje, não só como médico, mas como espírita, o melhor tratamento para a depressão é a doutrina de Jesus. É o melhor tratamento. Não só para a depressão, mas para todos os nossos problemas. É a doutrina de Jesus. Então, vamos tirar essa ideia de que nós somos doentes. Nós não somos depressivos. Nós estamos depressivos. A gente vê pessoas que ficam 20, 30 anos viciados no remédio, mas não procuram a causa, o cerne do problema, não enfrentam a causa. A gente precisa sair dela, entender que aquilo é para crescimento e sair. Então, a depressão pode ser superada sim. Inclusive, Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, em 2010, nos diz que a depressão pode ser superada. Todo aquele que atravessa a depressão, mantendo-se resolvido a superar a si mesmo, alcança a paz e a alegria de viver. A concentração mental nos ideais do bem lentamente preenche o vazio existencial, estimulando os neurônios às sinapses, estabelecendo o ritmo e a produção dos neuropeptídeos responsáveis pela alegria e a dinâmica da tristeza. Então, ela dá para a gente uma informação muito interessante. A concentração mental nos ideais do bem. Olhe, a primeira coisa que a gente tem que fazer, concentração mental nos ideais do bem, doutrina do Cristo. Né? Então, não podemos também deixar de falar aqui na terapia farmacológica, que a própria Joana de Ângeles também receita, né? Fala sobre a terapia. Ela, no livro Amor, Imbatível Amor, 1998, ela nos diz o seguinte: o corpo em desajuste leva a estados emocionais irregulares, tanto quanto esses produzem sensações e enarmonias perturbadoras na conduta psicológica. Desse modo, o melhor tratamento para os transtornos de humor depressivo e bipolar se caracteriza pela combinação de psicoterapia e farmacoterapia. Joana de Ângeles. O melhor tratamento para os transtornos de humor depressivo e bipolar se caracteriza pela combinação de psicoterapia e farmacoterapia, medicação. No entanto, há uma tendência à cronificação ou reincidência, é o que a gente estava falando aqui agora, de modo que a pessoa precisa ter ciência de que há a possibilidade de usar medicação por toda a vida, mas com o alento de que pode viver bem. Né? Então, a gente sabe que as medicações são os antidepressivos, estabilizadores do humor. E no livro Entrega-te a Deus, Joana de Ângeles ainda nos diz nos ressaltam que abdicar do tratamento medicamentoso ou interrompê-lo por qualquer motivo produz resultados danosos à recuperação da pessoa, podendo levar a distúrbio ou um estado de cronicidade. Olha que Joana de Ângeles nos ensina tudo, né, sobre o assunto.
Ela ainda diz que nós não podemos parar o tratamento medicamentoso de maneira abrupta. Tem que ser com ajuda, né? Muitas vezes, a melhora experimentada durante o tratamento proporciona a falsa ideia de cura. É o que normalmente acontece. O que faz com que a pessoa suspenda a medicação por conta própria. O que contraindicamos. Joana de Ângeles. A psicoterapia vai favorecer uma catarse liberadora. É o que a gente falou. O psicólogo, o psicoterapeuta, ele procura onde reside a causa da depressão e coloca você de frente a frente com isso. Você precisa se libertar dela, permitindo que as ideias demoradamente armazenadas, tristezas, incertezas, medos, ciúmes, cedam lugar à valorização de si mesmo, melhorando a autoestima e eliminando a culpa, o que é imprescindível para a superação do estado depressivo. Então, gente, terapia psicológica, terapia farmacológica, como a própria Joana de Ângeles nos diz, doutrina do Cristo, ideais em coisas boas, em fazer o bem. Olha que ela está dando aqui a receita do tratamento, né? Joana de Ângeles ainda nos diz o seguinte: ideias demoradamente recalcadas, que se negam a externar-se, tristeza, incertezas, medos, ciúmes, ansiedades, contribuem para estados nostálgicos e depressões, que somente podem ser resolvidos à medida que sejam libertados, deixando a área psicológica em que se refugiam e libertando-a da carga emocional perturbadora. Então, ela chama a atenção da questão psicológica, né? Ela ainda fala o seguinte: sem dúvida, uma bem orientada disciplina de movimentos corporais, revitalizando os anéis e proporcionando estímulos físicos, contribui de forma valiosa para a libertação dos miasmas que intoxicam os centros das forças. Então, ela chama atenção aqui agora também, gente, da atividade física, os movimentos corporais. Ela ainda chama atenção do seguinte: não, agora já é Hermance Dufour, aquele espírito que a gente falou em 2003, naquele livro que a gente já relatou aqui, ele diz o seguinte: há que se ter muita humildade para aceitar a vida como ela é, compreender suas reclamações endereçadas à nossa consciência e tomar uma postura reeducativa. O orgulho é o manto escuro que tecemos com o fio do egoísmo, com o qual procuramos nos proteger da inferioridade que recalcitramos aceitar em nós mesmos de longa data. E, finalizando, Capra diz que a verdadeira terapia consistiria em facilitar a cura, fornecendo ao paciente uma atmosfera de apoio emocional. Né? Então, olhe o que a gente chama a atenção aqui: o apoio emocional da família, as atividades físicas, né? A terapia farmacológica, a psicológica, a doutrina do Cristo, a mente radicada nas coisas boas, né? Os hábitos saudáveis. Olhe, no livro Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles chama a atenção também dos hábitos saudáveis. Ela diz o seguinte: o hábito saudável da leitura, da boa leitura, da oração, em convivência, em sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Então, é a agenda diária de todas as pessoas. A boa leitura, a oração, a convivência em sintonia com o psiquismo divino, atos de beneficência, de amor, de caridade, relacionamento fraternal, conversação edificante. Gente, isso é prevenção à depressão. Quando a gente faz, não precisa estar doente para fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente não entra em depressão. Finalizando, Joana de Ângeles, ainda ela, você vê quanta informação ela nos deu aqui hoje, nos diz no livro Entrega-te a Deus, de 2010, que a depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Assim como todas as experiências agregam valor ao espírito, a depressão constitui um movimento de regressão da energia do psique que está a serviço do eu. É um movimento que indica que parte essencial de nós ficou para trás e precisa ser resgatada e reintegrada. Olha só,
Então, a depressão nos indica que parte de nós ficou para trás em algum momento no passado, e isso precisa ser reintegrado, resgatado, não pode ficar para lá, né? Finalizarei aqui, então, com o Eclesiástico. A gente começou com o Eclesiástico e finalizaremos também com o Eclesiástico 30, 14 e 16, que diz o seguinte: é melhor um pobre sadio e forte do que um rico fraco e atribulado em seu físico. Olha que interessante. É melhor um pobre sadio e forte do que um rico fraco e atribulado em seu físico. A saúde do corpo vale mais do que todo ouro e prata, e um ânimo robusto mais do que uma imensa fortuna. Não há riqueza melhor que a saúde do corpo, nem contentamento superior à alegria do coração. Né? Que lindo, né? Esse trecho do Eclesiástico. Né? Não há riqueza melhor do que a saúde do corpo, gente, e da mente. Não é? A gente perde muito tempo em nossas vidas buscando a riqueza material. E, na verdade, a melhor riqueza é a saúde do corpo e da mente. Pode ter certeza disso. Então, assim, a gente vai finalizar a nossa apresentação aqui hoje, agradecendo, fazendo a nossa oração finalizadora, de agradecimento ao nosso grande Pai, ao nosso Deus, por mais esta oportunidade de todos aqui reunidos, encarnados neste mundo, podermos ouvir esse ensinamento tão grande, tá, de uma benfeitora espiritual nossa, que é Joana de Ângeles, que nos traz tantas informações sobre a depressão. Ela praticamente nos ajuda a superar esse grande problema. Que possamos colocar em prática no nosso dia a dia o que aqui foi nos orientado pela espiritualidade. Que possamos colocar em prática a doutrina do nosso Cristo no nosso dia a dia, os ensinamentos do nosso grande mestre, para que a gente melhore, para que a gente evolua, cresça. Que possamos, grande Pai, contar sempre com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, dos nossos mentores, benfeitores, que estão sempre a nos tentar passar as melhores escolhas, nos auxiliar, né, nas nossas escolhas, para que elas sejam melhores, guiadas no bem. Nem sempre a gente consegue entender e ouvir a mensagem do nosso irmão, do nosso benfeitor. Mas que possamos, grande Pai, estar sempre atentos para que a gente faça as melhores escolhas e para que a gente não fique desviando tanto o nosso caminho. A gente precisa seguir o nosso caminho de maneira mais reta e menos equivocada, em direção a Ti, grande Pai. Precisamos disso, desse auxílio. Muito obrigado a todos, muita paz, muita alegria e nada de tristeza e depressão. Aliás, não, nada de depressão, né? Tristeza é necessário, mas fujamos da depressão. Muito obrigado, muita paz.